Pessoal, George Andrade falando aqui com vocês mais uma vez no podcast Em Reunião, que é uma proposta que eu trago para todos os profissionais corporativos que estão pensando, ruminando, desejando muitas vezes fazer uma mudança de carreira, tá? Para não fazer muita loucura, não seguir passos de quem já fez várias loucuras, tá? De quem realmente pegou, ao invés de construir uma ponte para mudar da margem do rio trabalho de um lado para o outro, saiu a nado. Só que tem uma correnteza muito forte. Às vezes tem tubarões, às vezes tem muitas pedras, às vezes tem coisas que a gente não imagina. Tá? E chegar do outro lado realmente pode ser um desafio muito grande. Então, nesse podcast, são dicas para que você construa a sua ponte para você realmente fazer uma transição de carreira, se for o seu desejo, ou fazer uma complementação de carreira, tá? Com conteúdos que realmente você consiga entregar para o mercado. Tá? E agora foi um, dois, três... Nesse quarto podcast, se eu não errei minhas contas, tá? A gente vai falar com uma pessoa que eu acho sensacional. Ela chegou na turma 5 da Escola E3. Cara, pessoa sensacional, aqui de Brasília também, mas ela me trouxe uma coisa que eu acho que é interessante, acho que eu ia morrer sem saber, que existe uma pessoa que eu sou carioca, nasci no Rio, tá? Quem é mineiro, nasce em Minas, né? Quem é paulista, quem é brasiliense, em várias outras cidades, mas o que é, Stefânia, um mineroca? Conta pra mim essa história. Essa é boa, né? Essa é sensacional. Sempre quando me perguntam, e você, o que é? Eu falo, eu sou mineroca. Como assim? O que é isso? Não, é porque eu nasci no Rio, mas fui criada em Minas. Ah, legal. Então, legal. eu sou mineroca, eu sou a junção dessas duas tribos que eu sou apaixonada. Meu pai é mineiro, minha mãe carioca, né? Então, nasci lá e fui criada com os mineirinhos. Legal. Pô, muito bom, muito bom. Então, Stefânia, mas assim, ok, mineroca, entendemos, tá? Eu te digo o seguinte, quando eu cheguei em Brasília, cara, isso já tem 21 anos que eu tô aqui em Brasília, né? Quase a minha idade. Quase... Ah, garoto! Muito bom. Cara, é disso que eu curto. Curtiu você também, né, cara? Pô, sensacional. Uma coisa importante na nossa trajetória, a gente construir relacionamentos. E eu, quando fiz toda essa mudança, meio que todo o meu network ficou para trás. Ficou lá no Rio. Sim. Né? Mas agora, depois das redes sociais, depois desse cenário todo, eu consegui me conectar com muita gente. Né? Então isso é muito legal, porque quando a gente tem na trajetória, agora a gente tem na parte das redes sociais uma ferramenta muito boa para a gente realmente se conectar com várias pessoas. Tá? E me conta, dentro da sua história profissional, que na sua época de carreira, apesar de você ter 21 anos, ou quase isso, né? Não tinha rede social, não tinha esse cenário. Mas foi assim, você teve uma atitude muito ousada para conseguir. né? Porra, nem lembro disso. Não é da minha época. Né? Conta pra gente o que pra mim, na minha visão, foi uma sensacional ousadia, uma atitude muito ousada, coisa que eu gosto, curto muito, tá? Conta como que foi isso, pra gente começar o nosso papo. Pois é. Obrigada, né, por estarmos aqui juntos, Jorge. Realmente, hoje, quando eu lembro, até eu falo assim, meu Deus, que ousadia, né? Gente, incrível. Mas eu tava ali perto, eu me formei muito cedo, né, com 12, 13, mentira. Não sou tão... mas me formei no segundo grau, né, na idade normal, que você tem que formar no segundo grau. E eu falei, gente, e agora? A gente vai fazer faculdade, eu era atleta. Mas atleta de quê? Eu joguei futebol de campo. Cara, que maneiro! Na verdade, eu praticava a maioria, muitos esportes, assim, todos esportes coletivos, vamos falar, né? Futebol de campo, futebol de salão. Só não fazia basquete, porque a estatura da pessoa é maravilhosa pro basquete, né? Então, assim, não dava. Mas no vôlei ali como líbero, dava pra ir e tal, mas eu sou encantada, porque hoje em dia já não tô tanto nos esportes mais, tem até que voltar. Mas eu era apaixonada por futebol, então eu cheguei a jogar no Cruzeiro Esporte Clube. Cara, que maneiro. Fui do time do primeiro campeonato feminino mineiro que teve, a final foi contra o Ipatinga. Que bacana. Então comecei a minha trajetória, eu acho que vem um pouco daí, desse universo de ser atleta. O atleta ele tem que ser ousado, né? Ele tem que se jogar, ele tem que realmente fazer testes, se colocar à prova e tal. Não, ainda mais futebol feminino. Exatamente. Então foi algo que eu acredito que me desenvolveu muito. E joguei handball, o meu predileto é o handball, gosto muito do handball mesmo. Mas
Aí me formei, e aí? Papai e mamãe falou assim, e aí, filha, agora? Você tá virando gente grande, né? E futebol feminino no Brasil não dá futuro, né? Perfeito. E aí eu falei, tá, vou fazer meu vestibular, mas eu queria trabalhar também. E aí foi uma luta lá em casa, mamãe falando sim, papai falando que não, que eu tinha que só estudar, né? Que não, eu tava muito nova para trabalhar, mas eu queria. Eu sempre tive esse ímpeto de mais independência. E como eu tinha 50% da aprovação, de 100%, 50% para uma adolescente é quase que 100%, né? E normalmente o 50% foi do lado da mãe, então o peso é maior, Cara, né? que meu filho não ouça você. Não pode ouvir. Sinto lhe informar, mas dentro do lar, né? O peso da palavra da mãe é maior. Mas brincadeiras à parte, na época, eu conheci uma pessoa que trabalhava na Nestlé. Legal. E ela tinha um contato direto e pessoal da casa, da gerente regional. Na verdade, ela era diretora de Minas Gerais, da área comercial da Nestlé. E eu tanto espizinhei essa pessoa, que eu não posso falar o nome, né? Perfeito. Mesmo depois de tantos anos. A fonte fica guardada, né? Mas eu espizinhei tanto até que ela me deu o telefone da casa dessa diretora regional. E eu liguei. E assim, eu falei, gente, não já tenho, não conheço, eu vou estar no telefone, não tô vendo a cara da mulher. Se passar na rua, eu não vou passar vergonha nenhuma, né? Eu acho que é isso, a gente não pode deixar oportunidades, a gente cria oportunidades também. Tem muita gente que fala que as oportunidades vêm até nós. Sim, algumas vêm, mas outras a gente cria, né? E eu acredito que essa foi uma que eu criei. Eu, na ousadia mesmo, novinha, liguei e falei, olha, fulana, você não me conhece, peço desculpas por estar te incomodando na sua casa, mas eu te peço que você me ouça 1 minuto. Aí me apresentei, meu nome é Stefânia, tenho 18 anos, acabei de me formar no 2º grau e não tenho experiência nenhuma no mercado de trabalho, mas se alguém não me der a oportunidade, eu nunca vou ter a experiência. Então eu tô te ligando porque eu quero que você pelo menos me dê a oportunidade de me entrevistar. Eu acho que ela ficou tão surpresa com essa atitude que ela perguntou, tá, onde você mora? E aí vem a questão das coincidências divinas, né? Legal. Ela, na hora que eu falei onde que eu morava, era caminho dela, da onde ela saía da casa dela, pegava a secretária dela numa avenida perto da minha casa para poder ir pro escritório. Legal. E aí ela marcou comigo 7h30 da manhã nessa avenida e ela fez a minha entrevista. Ela falou assim, já leva uma foto 3x4 e o seu currículo. Eu falei assim, mas o meu currículo só tem minha grade curricular de estudo, né? Colegial e tal. Eu falei, leva isso. E aí, deve ter durado 5 minutos, um pouco mais, essa entrevista. E que foi enquanto ela estava esperando a secretária dela. Então, eu entrei, ela me fez umas 2, 3 perguntas. A secretária dela chegou, ela falou, muito obrigada, um prazer te conhecer. Se a gente precisar de alguém com seu perfil, o escritório entrará em contato com você. Ponto. Ok. Já me deu a minha primeira lição empresarial, né? Corporativa. Qual? Cada macaco no seu quadrado. Não é ela que vai entrar em contato comigo. Boa. Não, mas assim, primeiro que eu achei sensacional te receber. Exatamente, também achei. Porra, que perfil, eu acho que ela perfil bom. Exatamente. O perfil humano falou, você tá louca, menina? E tal, liga pra minha casa, né? Eu acho que ela se surpreendeu com a atitude. Tipo assim, poxa, eu preciso saber o que essa menina... Né, não sei, faz tanto tempo também. Hoje em dia, talvez a gente tenha pessoas mais com essa atitude, né? As pessoas estão sendo... Na minha época, acho que não tinha doido igual a minha, assim, né? Cara, é o seguinte, primeiro assim... Stefânia, vamos abrir um negócio de pitch de 5 minutos, porque você acabou de falar que lá atrás você fez um pitch de 5 minutos. Exatamente. E, putz, incrível, o investidor tava assim... Minha equipe vai entrar em contato com você se eu tiver uma grana para você. Exatamente. Cara, que legal. E foi tão interessante que, assim, ela acabou que... Frigir dos ovos, entraram em contato, fiz a seleção. Da seleção, na época, você lembra do sorvetes Iopa? Lembro. Então, sorvetes Iopa foi comprado pela Nestlé. Se transformou em sorvetes Nestlé. Certo. E eu fiz parte da equipe de promoção, de promover essa transição de uma marca para outra. E, na época, ali na região para onde eu fui contratada, fomos 9 consultoras. Consultoras de promoções, que chamava na Perfeito. época. E dessas 9, a Nestlé, no final do processo da campanha, a Nestlé ia efetivar apenas uma para continuar com contratada pela própria marca, pela empresa mesmo, e continuar fazendo essa promoção. E dentro dessa equipe, é interessante que tinha 2 parentes dessa gerente.
E mais outras pessoas que já estavam com eles nessa trajetória já há muito tempo. Eu era a única, vamos falar, neófita, né? O pessoal da área farmacêutica usa muito essa expressão. Aham. Eu era a única novinha que nunca tinha trabalhado e tal. Mas, quando eu tenho uma lição assim que eu levo para a minha vida, que os meus pais me ensinaram, que é uma lição bíblica, base da minha vida, que os meus pais sempre trouxeram para a gente, é base bíblica, né? O que a Bíblia ensina? É isso? Então, é assim que a gente tem que seguir. Legal. Esse é o conselho que eles dão. Bacana. Eles falam, mas eu falo assim, filha, vai lá e vê o que Deus tem para te falar. E aonde que Deus fala com a gente? Através da palavra dele. Foi inspirada por ele. Tudo que vier em suas mãos, faça com excelência. Ótimo. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E isso me marcou, porque isso era falado, inculcado em mim desde pequenininha pelos meus pais. Sim. E eu fiz o que tinha que fazer. Qual que era o trabalho? O trabalho é esse, então eu tenho que executar. Bom, resumindo, essa única vaga que tinha foi para mim. Caramba. Eu fui efetiva nesse processo, e de lá eu fiz um trabalho para a Ambev, que foi outra escola, foi um trabalho muito pequeno, período muito curto, porque de lá eu já fui para uma outra empresa, mas também foi assim, aquilo lá é uma fábrica de te colocar no seu... testar todos os seus limites, sabe? Assim, mas é muito bom quando você coloca sob pressão, numa panela de pressão, desde que você aguente essa pressão. Então, a gente também tem que identificar o perfil, né? Sim. Saber se você dá para aquilo. Para mim, na época, foi uma escola. E aí, de lá, eu fui para uma outra empresa que prestava serviço para uma empresa de telefonia, e desde quando eu entrei para a telefonia, eu fiz carreira em telefonia. Aí eu entrei para o Telemix Celular, que virou Vivo, fiquei na Vivo. Da Vivo, fui chamada pela Claro e pela Nextel. Optei pela Nextel porque era uma experiência diferente na época, era rádio e tal, era uma coisa super diferente. Não deu certo no público mineiro. Compreende, né? Porque mineiro realmente ele é mais exigente em algumas coisas, não tão paciente. E aí, de lá, da Nextel, eu decidi tentar algo independente. Então, peraí. Aí foi realmente a minha primeira transição de carreira. Peraí, gente, então segura aí. Vamos recapitular. Né? Da ousadia sensacional de um pitch de 5 minutos, construiu-se uma carreira e que você depois passou do mercado, né? Da Nestlé, dentro de sorvete, você conheceu o mercado de sorvete. Do setor alimentício, eu fui para telefonia. Aí depois foi para telefonia. Isso. Caraca, mas tudo num perfil corporativo. Perfeito. Né? Ótimo. CLT e tal, tudo no perfil corporativo. Depois que eu fiquei ali por foram uns bons anos. Eu fiz a primeira transição de carreira, que é, né, o meu próprio negócio, em 2009. Eu estava ali com os meus 26, então foram quase 10 anos desenvolvendo carreira, crescendo. Fui promovida nas empresas que eu entrei, exceto na Nextel. Legal. Dali eu já fui para o outro. E aí eu fiz a primeira transição de carreira, que foi essa, de sair de um formato CLT para um negócio independente. Né? Show. E aí eu tenho uma base que eu acredito que ajuda muito, aqui a gente está falando no podcast, né, para apoiar pessoas nessa questão de uma vida de trabalho, né, das opções de trabalho, inclusive transição de carreira. E eu acredito que todo mundo tem que ler Pai Rico, Pai Pobre. Sensacional, sensacional. Esse livro realmente ele é um divisor de águas para muita gente, né? Assim, na verdade, para o mercado como um todo. Como um todo. Né? Porque ele realmente, assim, claro, o meu primeiro livro base da minha vida é a Bíblia. E depois desse a gente vem nichando, né? É aquilo, né? Você vem com um conceito maior, que é a sua solidez. Perfeito. Se o que as suas escolhas você faz está baseado aqui, beleza. Mas você tem aqueles que vão te direcionar nas suas escolhas de vida. Sim, sim. E se a gente for olhar numa escolha de trajetória de trabalho, de desenvolvimento de carreira e tal, o Pai Rico, Pai Pobre, ele ensina muito isso. Porque ele te mostra os caminhos para você ir fazendo essas transições de gancho para crescimento. Qual é o momento de você pular de um patamar para outro? Como que você pode fazer isso? Quais são as escolhas que você tem que fazer? Como que você tem que estar embasado para que você possa fazer isso de forma saudável? Perfeito. Né? Então, eu acredito que esse é um livro que eu indico que todo mundo leia. Então vamos lá, Stefania, que eu tô curtindo demais. Espera aí, que isso aqui, assim, cara, eu tinha que ter escutado você alguns anos antes. Mas tudo bem que isso não é um... Tinha um filme que tinha
um negócio assim de que era um casal que se encontrava uma coisa de futuro, de passado e tal, e que depois se encontraram no mesmo lugar. Cara, uma coisa doida. Mas, assim, são conteúdos que a gente deveria ter escutado no início de carreira, tá? Eu falo com você o seguinte, não tem esse cenário bíblico, tá? Mas eu sempre ouvi na minha carreira o seguinte, dos meus mentores, vamos colocar assim. Não existe trabalho ruim, existe trabalho mal feito. Então, você fazer um bom trabalho naquilo que você é orientado, onde você está, é sim uma porta para você ir para um outro lugar melhor. Posso dar um exemplo, talvez considerado até um pouco esdrúxulo, mas que eu acho que representa muito bem essa questão do trabalho ruim ou mal feito ou bom. Vamos pegar, não sei se muitas pessoas conhecem a história, ou já assistiram o filme da Bruna Surfistinha? Tá, ok. Tá? É um trabalho que a gente não considera trabalho. Ok. De forma geral, né? Mas olha só, quando a coisa que você decide fazer, ela é planejada, ela é estruturada, você coloca meta, você coloca o plano de desenvolvimento para aquilo ali, você desenvolve qual que é o plano, você segue aquele plano até atingir seu objetivo. Se a gente for tirar a parte sórdida, né, do exemplo que eu estou dando e pegar a parte que ela mostrou isso, cara, quando ela decidiu que ela não ia continuar mais fazendo o que ela fazia, ela colocou meta, ela pegou um painel transparente na casa dela, uma parede, e colocou quantos atendimentos que ela tinha que fazer, por qual valor, por quanto tempo, porque ela precisava de tanto para ela poder parar com aquilo. Para meio que se aposentar. Cara, se num mundo que a gente pode falar, que não é um mundo que a gente tem... Ela provou que com uma estrutura você consegue ter um futuro diferente. Cara, imagina se a gente fizer isso na nossa vida de forma aceitável pela sociedade. Perfeito. Né? Cara, assim, seu exemplo foi sensacional. Eu lembro do filme, sim, que ela fala isso aí na história. E eu lembro do meu início de carreira que eu almejava chegar aos 50 anos em tal patamar. Sim. Né? Isso quando eu tive 25 anos, estava saindo da faculdade, né? E aí, decisões na vida, você vai para cá, vai para lá, enfim. Né? Eu gosto muito daquela frase que fala: decisões determinam destinos. Perfeito. Né? Tem muita gente que fala assim: o destino reservou isso para mim. Não, foram as suas decisões. Sensacional, é isso mesmo. Que te levou ao que você está fazendo hoje. O resultado de hoje é realmente consequência de todas as decisões que você foi tomando, sem dúvida nenhuma. Né? E até quando você resolve empreender não sabendo porcaria nenhuma, né? E você gasta dinheiro desnecessariamente, tá? Então, nesse canal aqui, mais para frente, você vai ter conteúdos que vão ajudar você, se você quiser empreender, tá? Porque essa foi a minha jornada, e eu estou entrevistando pessoas que estão nesse momento que eu sei da história delas, que a gente vai começar a dividir aqui, tá? A Estefânia vai voltar outro dia aqui, sem dúvida nenhuma, que vai ser numa próxima temporada de conteúdo, que ela vai falar da especialidade dela, que é o gancho para a gente entrar no seguinte: pedagoga, educadora financeira, mentora de projetos, Futuro Garantido Kids, e ajuda pessoas a garantir o futuro próximo dos seus filhos. Né? Isso. Mãe de 2 meninas lindas, tá? Tem uma carreira sensacional. A gente já se conectou aqui em vários encontros da própria Escola E3 aqui, que a gente teve a oportunidade da formação e tal. De tudo isso aí, Estefânia, me fala dessa trajetória, que você falou um pouquinho da Nestredo, como você chegou e tal, e essa formação toda para você chegar agora como educadora financeira, ajudando adultos, né, ajudando profissionais e ainda com esse olhar para que a gente, enquanto pais, pense no futuro dos filhos. Né? E assim, eu tenho 3, tá? Só que são 3, um de 14, um de 7 e uma de 3 anos. Meu Deus! Então, eu tive poucas horas de sono nessa noite. Sim, eu tive poucas horas de sono nessa noite, mais uma vez. Mas eu amo meus filhos, né? Estou muito bem casado e hoje é dia 4 e dia 2 fizemos 15 anos de casado. Uau, que legal. 15 anos de casado. Né? Então, a cada 5 anos a gente renova as alianças, a gente curte a vida, enfim. E aí, assim, claro, pensando nos filhos agora, o que você diria assim? Olhe para os meus olhos e diga assim: George, não cometa esses erros aqui, né? Porque eu tenho 3 fases aí muito claras. Sim. 14, 7 e 3. Né? Talvez o que eu vou fazer para o Davi aos 14... não funcione nada para a Catarina aos 3. E talvez eu tenha que mudar alguma coisa para o Caio, que está aos 7. Né? Então, me ajuda. Pelo amor de Deus. Na verdade,
a atitude que você vai fazer para o de 14 para o 7 para o 3 vai ser a mesma. Tá. A diferença é o fator favorável a eles, que é o fator tempo. Tá. Essa é a diferença para os 3, tá? Então, provavelmente, qual que é o nome do seu mais velho? Davi. O valor que você vai optar em investir para o Davi, ele vai ter que ser um pouquinho maior do que para a pequenininha, que é a Catarina, né? Isso. Porque a Catarina tem o fator tempo mais a favor dela do que o Davi. Ótimo, já perfeito, passaram sim. Então, assim, então isso é determinante. Não. Nós temos, vamos colocar assim, 2 pesos que cada um tem a sua medida. Em que sentido? Quanto menos tempo você tem, mais dinheiro você precisa. Quanto menos dinheiro você tem, mais tempo você precisa. Sim. Essa é a relação que precisa ser feita. Certo. Agora, existem vários pormenores nisso aí. Quais são os pormenores? Os objetivos. O para quê para cada um. Sim. Tá? Por exemplo, nós estamos falando de, pelo menos do Davi para a Catarina, de 2 gerações. Sim. Já mudou, né? Normalmente 10 10 anos por aí, ali, que 15 muda uma anos, geração. Então, a gente está falando de gerações diferentes. O Davi talvez ainda pegue, não sei, mas talvez ele ainda pegue a questão de fazer uma universidade, de entrar num trabalho formal. Talvez a Catarina já não. A gente não sabe, né, como é que vai ser o futuro Não o futuro do emprego. Ou Exatamente. que empregos teremos? Que emprego? Se vai ser carreiras, emprego. né? Você está entendendo? Então, assim, vai depender dos objetivos que vocês vão criar para eles. Tá? Não, pro Davi, menino, eu quero fazer uma projeção, um objetivo que eu tenho, eu quero dar um carro para ele quando ele fizer 22 anos. É um objetivo. Não, eu quero ter a oportunidade de pagar uma faculdade para ele. Eu quero pagar um intercâmbio ou uma viagem de 15 anos para do meio. Não sei. Né? Então, tem também essas variáveis, que são os objetivos, quanto que você tem. Agora, o mais importante, que precisa ser assim, primordial, é você não deixar de fazer. Essa é a minha dica mais. Stefânia, não tem dinheiro agora. Na verdade, a gente não prioriza isso. Porque se a gente falar de dinheiro, não é essa questão. É muito mais uma consciência, uma atitude disciplinada do que o ter ou não ter. Entendi. Porque se seus filhos ficarem doentes hoje, você vai encontrar um meio. Perfeito. Entendeu? Então, não é uma desculpa que você pode se dar. E outra coisa, você pode começar a investir com R$5 para cada um. Você pode começar a investir com R$10 para cada um. Só que quando você criar a disciplina de fazer isso mensalmente, como se você estivesse pagando um boleto para cada um deles, no nome deles, né? Você cria essa disciplina, você vai ver que talvez os R$10 vai te render 1 centavo, 2 centavos. Só que no próximo mês já vai ser mais. Por quê? Porque é o juros composto. Então, o juro composto, você vai ver esse dinheiro fluindo. No começo, nem tanto, porque a régua ela começa... o gráfico, ele começa um pouco linear. Só que chega um momento que ele dá um salto. Um salto, perfeito. Na hora do juros composto naquilo ali. Com 3, 4, 5 anos, normalmente, você vê esse salto acontecendo. Então, quando você vê seu dinheiro ali rendendo, você fala assim, gente, é pouco, mas ele está rendendo. Sim. Então, se você continua aportando aquele valor que você determinou e reinvestindo o que aquele dinheiro rendeu, vai juntar as 2 coisas. Num primeiro momento, vai sair mais do seu bolso do que realmente do que o rendimento, mas vai chegar um momento que o rendimento está contribuindo mais do que o seu bolso. Ótimo. Entendi. Entendi. E eu estou numa vertente assim de realmente conseguir viver, não vou dizer viver de dividendos, mas viver de rendimentos. Isso. Né? Onde a gente preserva o principal. Isso. Né? Você preserva o patrimônio. Isso. E vive o seu dia a dia com a renda passiva, que é o que a gente chama. Ótimo. Só que isso é planejado. Você tem que planejar fazer isso. A vida vai ser certinha, tal? Não, a vida não é certinha e às vezes você vai precisar de lançar a mão. Por isso, quando a gente fala de um planejamento financeiro, qual que é o primeiro investimento que você precisa priorizar? Reserva de emergência, que eu gosto de chamar de reserva da tranquilidade. Legal. O Futuro Garantido Kids chama de reserva da tranquilidade, não reserva de emergência. Por quê? A PNL explica, né? A PNL fala que aquilo que você libera para o universo, aquilo que você fala, normalmente é o que você atrai. Entendi. Né? Então, se você fala reserva de emergência, você vai falar emergência. Vai Vai chegar um pintar momento uma que você emergência. vai pintar uma emergência, você vai ter que lançar a mão daquilo.
Quando eu começo a falar reserva de tranquilidade, eu tô lançando... Olha a diferença. Só do expressar da palavra emergência, já não pesa? Fecha, né? Fecha. Quando você fala tranquilidade, te dá até... Já penso na praia, sem dúvida nenhuma. Já penso em algum lugar então, legal. A gente sabe que a física quântica explica sobre isso, a PNL explica sobre isso. Então, quando você fala reserva da tranquilidade, você está contribuindo para você ter um futuro tranquilo. Né? Então, é a sua primeira meta. Se você não faz nada de investimento hoje, a sua primeira meta tem que ser essa. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, a partir daí, você vai fazendo... então eu vou fazer só essa. Não, você vai fazer essa e as outras também. Mas a prioridade é essa. Tá? Então, o aporte maior que você vai fazer, você vai pegar... Steph, eu tenho R$100, tá? Perfeito. Tô arredondando aqui. Tenho R$100. Então, beleza. Dos R$100, você vai pegar R$50 e vai colocar na reserva da tranquilidade. Os outros 50 você distribui da forma que você achar melhor para sua família. Saquei. Mas começa a fazer investimento hoje. Mas se eu começar com R$100, não vou chegar nunca. Começa. Porque a vida, você não tem domínio do amanhã. Então, às vezes, acontece alguma coisa que cai um dinheiro na sua mão. Se você já tem aquela disciplina, o mais importante, a consciência, você já vai saber que aquele dinheiro todo, ele não vai ser só para você gastar, como o brasileiro tem essa questão do imediatismo, né? Mais vale um gosto. Eu não sei se amanhã eu estou vivo, mas se você tiver. Ou até por se pintar uma oportunidade, porque tem gente que fala também que é reserva de oportunidade. Não, aí né? é outra reserva. É outra reserva. É outra reserva. Entendi. Nós temos a reserva da tranquilidade, a reserva da oportunidade e os investimentos. A reserva da oportunidade, deixa eu explicar a diferença dela para a reserva da tranquilidade. Não, ainda bem que, cara, ela é muito safa, porque ela viu minha cara assim de... Pintou passarinhos aqui, imaginando o que seria isso, né? Qual que é a diferença de um para o outro, né? Vamos lá. A reserva da tranquilidade é essa que eu já expliquei, né? Que é quando acontece alguma coisa que você não está esperando, que não está no seu planejamento de orçamento familiar, seja lá o que for, e você se pega surpreso. Putz, ficou doente, precisa de comprar um remédio diferente, o carro estragou, alguma coisa. Então, você vai lá na sua reserva de tranquilidade, você vai ficar tranquilo, porque seu orçamento está garantido ali, e depois, seu objetivo é repor sua reserva de tranquilidade, sempre manter ali. E a segunda é a reserva da oportunidade, quando acontece alguma coisa. Alteração de mercado, o dólar caiu, aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos que o dólar foi lá para baixo, você vai... compra. Então, você tem uma reserva para quando aparecer uma oportunidade de mercado, tá? Veio, sei lá, essa questão, o dólar caiu, a bolsa deu uma queda, então aquelas empresas que você sabe que é sólida, caiu o valor dela ali, da ação, você vai lá e compra uma quantidade maior de ações. Vale também para um momento assim, eu queria fazer uma viagem para tal, vale para um momento lazer também, família, essa situação assim, pintou a oportunidade de apareceu uma promoção que jamais você viu, não tem, empresa tal lançou uma promoção para uma viagem que vocês já estavam planejando fazer, reserva da oportunidade. Ok. Tá? Então, é isso. Tá. Essa é a diferença de uma para outra, tá? E a outra é o que você tem que fazer sempre, que é aquilo que você está construindo, é o patrimônio que você vai construir. Beleza. E esse você vai ter vários objetivos, né? Então, por exemplo, o meu hoje, que eu ensino, é para pais investirem no futuro dos filhos. Qual que é o objetivo? Para dar mordomia, vida tranquila para os filhos? Não. O meu objetivo é dar tranquilidade para os pais. E outra... A gente só vai conseguir impactar a nossa próxima geração e fazer com que eles pensem diferente se começar em nós. Senão vai ter que fazer um trabalho de conscientização na próxima geração para outra ser impactada e assim por diante. Então, a nossa geração tem que começar um trabalho de conscientização nela para começar a gerar algum tipo de mudança, porque não tem jeito, é só a próxima geração mesmo que vai colher isso. E é interessante que uma das culturas que eu me inspiro em muitas coisas, né? Tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu me inspiro, é a cultura japonesa, por exemplo. O japonês, eles trabalham para poder deixar patrimônio para a sua próxima geração. Eles trabalham para deixar herança. E a responsabilidade é de que aquele que recebeu herança deixe uma herança maior para a próxima geração. Olha. Para que deixe uma herança... É uma construção virtuosa. Bacana. Sabe? Enquanto a gente olha aqui, tem muitos pais que falam assim, eu vou deixar dinheiro para filho torrar? Mas seu filho vai torrar se você não ensinou ele a cuidar do dinheiro. Porque se você construiu um adulto consciente, é claro que é aquilo que te falou, a vida é feita de escolhas, existem personalidades e tal, mas você não tem como saber. Você tem como saber o trabalho que você fez. Então, hoje eu posso te dar o exemplo da minha casa. Somos 5 filhos completamente diferentes um do outro, né? Mesmo pai, lá em casa tem uma história diferente, mas a mesma criação para os 5 filhos,
Cada um com seu caminho diferente, mas olha que interessante, as bases sólidas morais, éticas e íntegras, todos nós temos. Bacana, legal. Então é isso, se você começou a conscientizar seu filho desde pequenininho aquilo, a criança reproduz aquilo que o adulto ensina. Boa. Entendeu? A criança é uma esponja. Então, assim, existem a questão da personalidade, existe sim a questão daquilo que é inerente daquele ser humano, que vem dentro dele e tal, mas existe também o impacto social e o impacto do meio. E esse impacto social e o impacto do meio, até os 12 anos, ele é fortemente construído pelos pais. Perfeito. A partir dos 12 anos, aí é uma inversão absurda que vira para 90-10. 12 anos eu estou pegando uma média de idade, tá? Cada um entra na adolescentes ali. Isso. Não vou pegar a idade, assim, para não ser tão taxativa. Na adolescência, existe uma inversão. Qual que é essa inversão? Se torna 90-10. O que é isso? Aquele ser humano, ele vai dar mais atenção, ouvidos para o meio com que ele está, os amigos, com que ele convive, aonde ele está, se ele vai a alguma igreja, se ele vai para seja lá o que for, mas ele vai dar muito mais ouvidos para aquilo lá e 10% para o que os pais falam. Entendi. Enquanto na infância isso é o inverso. Olha. Então, e qual que é o momento de construção do caráter e da personalidade? É até aí os 8 anos, 9 anos. Entendi. Se a gente ensinou para os nossos filhos, deu bases sólidas para eles. E eles aprendem muito mais com o que eles veem do que o que eles ouvem, tá? É a repetição, literalmente, macaco vê, macaco faz. Entendi. Criança é assim, né? Então, se eles verem que os pais gerem bem o dinheiro deles, têm lazer, têm respeito um pelo outro, não é de gritar, a criança também ela vai reproduzir aquilo. Ótimo. E quando chegar lá na adolescência, ela vai fazer algumas coisas, porque a adolescência está na fase de errar mesmo, das tentativas, erros, acertos, etc, etc. Só que ele vai lembrar da origem que ele tem, porque está intrínseca, foi inculcado nele. Entendi. É a raiz, entendeu? Então, por que hoje eu considero que o meu trabalho, eu tô numa piracema. O meu trabalho é um dos trabalhos mais difíceis hoje. Por quê? Eu estou contra o que a cultura incutiu na minha geração. Então, hoje, os adultos com que eu tenho que lidar, eu trato muito mais um efeito de reversão de consciência, um efeito de retroconscientização, de abrir, aí eu trato traumas, vem todo mais um trabalho... Bem mais amplo do que só o financeiro. Exatamente. Entendi. Por quê? A raiz da má gestão financeira, o dinheiro ele é totalmente emocional, assim como a comida. O gasto. O dinheiro. A relação que você tem relação com a dinheiro, comida e com o dinheiro, ela é emocional. Entendi. Tanto para o gasto quanto para o não gasto. Porque tem gente que é avarento a ponto... Por quê? Porque passou fome. Porque, sabe? Eu dou um exemplo assim. Meu pai é super tranquilo, porque eu tenho, inclusive, muito orgulho da história dos meus pais. Meu pai foi boia fria. O irmão mais velho de 11 irmãos, perdeu alguns no caminho, mas criou filho, né? São 12 irmãos, mas vivos eram 10. Ele era o mais velho. Perdeu o pai com 12 anos. Foi o primeiro que viu o pai morto. Nossa. De uma mãe, filha única, de uma avó viúva. Nossa. Então, imagina. E meu pai foi boia fria, meu pai passou muita dificuldade, então, assim, e venceu na vida, né? Advogado, pastor, eu falo que é meu herói. Minha mãe também tem uma história super desafiante, conseguiu criar 5 filhos, assim, são meus exemplos de vida mesmo. Mas porque escolheram ter um bom caráter. Mas você vê resquícios dessa questão que é inculcada. Por exemplo, meu pai e minha mãe... Eu vou falar mais meu pai, porque isso era mais meu pai que fazia. Minha mãe já gosta mais das coisas melhorzinhas assim. Mas o meu pai vai para o supermercado, ele pode ter condição de comprar um biscoito com um valor... mais caro. Que é melhor, inclusive, ele pode se comer escolher. Tudo, ele pode escolher. Ele vai comprar ele pode escolher pela qualidade, mas ele vai pro preço. Quebra-dente. Exatamente. Entendi. Aí, às vezes, ele chegava e falava assim, putz, pai, comprei esse biscoito quebrando meu dente aqui. Menina! E é tudo biscoito. Tudo biscoito. É o jeito que ele tem, é tudo biscoito. Por quê? Se contenta com o que você tem. Tudo enche a barriga. Ele tá errado? Não. É assim que aprendeu, né? Você tá entendendo? Então, assim,
Como é que você trabalha com essa consciência, com essa coisa do merecimento? Eu fui dar um presente para os meus pais, eu tive a dádiva, a honra que Deus me deu, assim, nossa, como eu sou grata por isso, de poder ter proporcionado para eles, porque a gente nunca foi rico. Aham. Meu pai era concursado, né, concurso público, e como pastor ele voltava todo o recurso que ele recebia para a própria comunidade. Isso foi uma escolha de vida dele, não cabe a mim julgar. Não acho certo, mas não cabe a mim julgar. E aí, eles, como cristãos, eles tinham um sonho de conhecer Israel. Só que Legal. pais de 5 filhos, né, que não são ricos, então tudo, e que ajuda todo mundo mais alguém. Eu não lembro de eu morando só eu e meus irmãos na minha casa, sempre tinha mais alguém que meus pais ajudavam, que acolhiam, que tinha morando na minha casa. Eles jamais iam priorizar alguma coisa para eles. Entendi. Só que eu sabia que era um sonho deles. Se tornou um sonho meu. Olha que legal. E eu coloquei no meu cartaz, no meu cartaz de metas, que a gente chama, né, mural dos sonhos e tal, que era dar essa viagem de Israel aos meus pais. Uma viagem de Israel é o valor de um carro. Né? Sim. E era para os dois, não é só para um. Eu queria que o casal fosse. E foi num momento muito, muito desafiante da minha vida e tal, que eu estava uma dessas partes de transição. Mas coloquei lá e Deus me deu a honra, a dádiva de presenteá-los com isso. Olha como que essa questão do merecimento é forte. Eu dei para eles de presente. Meu pai, não, minha filha, eu não posso aceitar. Ele me devolver. Eu dei num envelope e tal, representando, né, a bandeira de Israel e tal. E aí ele me devolveu. Não, minha filha, é muito caro, não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Para ele não conseguia receber um presente. Nossa. Mas ele e minha mãe extremamente doadores. Se deixar, tira a roupa do corpo, dá para os outros. Então, olha como é que a mente, aquilo, o meio com que você viveu e tal, ele fala muito sobre como você age e reage no seu futuro. Então, assim, se começarem nós esse trabalho com o adulto, para que eu mostre para que você comece a investir agora no nome do seu filho, para quando ele tiver adulto, você poder oportunizá-lo, né, de realizar as coisas que ele quer. Se você der uma educação para ele, por isso que o meu trabalho ele não consiste somente em te ensinar como fazer isso, como investir no nome do seu filho, mas em te conscientizar que você tem que ser um exemplo de gestão de finanças para sua casa. Ótimo. Porque aí sim você vai ter um filho investidor, um filho consciente que vai saber lidar com o valor patrimonial que você deixou para ele. E o mais importante, que é uma coisa que, assim, eu quando ouvi essa informação, me chocou muito. Você sabia que somente 1% dos aposentados brasileiros se autossustentam? Peraí, só 1% de quem já está aposentado. Dos aposentados brasileiros se autossustentam. 99% precisa de ajuda de alguém. Depende de alguém, de alguma coisa, de algum complemento. Entendi. Por que não se programou para aposentadoria? Porque, não sei se eu vou estar vivo amanhã, então deixa eu viver hoje. Cara, eu tô vendo. E aí, deixa eu te falar. Tô vendo muitas cenas aqui. O mais importante, aí você pega um filho que também não teve essa educação, que também vive, não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu vou gastar todo o meu dinheiro, e se depara em ter que se sustentar a sua família e sustentar seus pais. Olha isso. Que peso que não é isso. Um desafio grande, né? Agora, você está vendo que quando eu falo com você que é para você começar a investir em nome dos seus filhos, para você chegar lá, você poder dar um carro para o seu filho sem precisar tirar do seu orçamento familiar, para você pagar a faculdade do seu filho sem você precisar de tirar da qualidade de vida, sem fazer prestação. Exatamente. Né? Você está contribuindo para quem? É para o seu filho ou para você? Você está entendendo? Entendi. E outra coisa, quando você começa a ver que aquele dinheiro está rendendo, que você criou a disciplina de poupar todos os meses e tal, você começa a falar assim, o que eu vou fazer para mim também? Ah, legal. Eu tenho o exemplo, né, de uma mentorada minha que é muito interessante. Ela, assim, cheia de dívida. Empréstimo em cima de empréstimo, e sem saber como é que ia fazer para sair. O salário dela caía, já ia tudo embora. Tipo assim, cheque especial para poder cobrir a vida do mês, sabe? E tão interessante que a gente, em uma das coisas que a gente foi ao banco e tal, e uma das soluções que nós encontramos, sobrou um valorzinho que eu falei com ela, o que você vai fazer? Você vai aplicar esse valor esse mês, porque daqui a 2 meses nós vamos precisar desse valor, porque dentro do
planejamento que eu fiz com ela. Ok. Quando chegou no mês, que era para ela poder pegar esse dinheiro para poder executar o nosso planejamento, eu não quero tirar. Ela entrou em crise, porque ela não queria tirar o dinheiro da aplicação, porque ela viu o dinheiro rendendo. Olha como que isso, dentro da cabeça dela, Stefânia, o dinheiro, eu não fiz nada e rendeu não sei quantos reais. Ela falou comigo. Eu falei assim, mas está dentro do nosso plano. Não, mas ele está rendendo. Eu falei assim, ele está rendendo, mas está saindo aqui, porque você está pagando aqui de juros, né? Mas ele está rendendo. Foi uma luta dentro dela, mas olha como que trouxe prazer para ela, por mais que, né, a gente sabe, ela estava triste por um lado, estava saindo, mas olha como é que trouxe, olha como é que as emoções vão acontecendo dentro de você. E eu tive que fazer um trabalho assim para fazer ela tirar a aplicação. Olha que interessante. Não, assim, Stefânia, eu tô me vendo em várias situações, você tá falando assim, várias cenas, cara, realmente, várias cenas eu vi isso, vários exemplos na minha jornada também, pessoas próximas e amigos, né? E tem uma coisa que eu concordo muito, e que para mim é um desafio, tá? Não sei se é o Gustavo Cerbasi foi o primeiro a falar isso, se foi um outro educador financeiro que falou assim, o primeiro boleto que você tem que pagar no mês é o boleto para você. Todos os educadores financeiros têm isso como conceito, mas o Cerbasi, ele bate muito nessa tecla mesmo. Então, cara, mas isso é um grande desafio. Não, primeiro que você faz assim, primeiro é da dívida, primeiro é da escola, primeiro é do aluguel, primeiro é do financiamento. Não, primeiro que você tem que... Você está numa situação que você tem que jogar o boleto para cima para o que cair na mão é aquele que você vai pagar. Perfeito. É sortear, né? Perfeito. Tem muita gente... Muitos brasileiros estão assim hoje. Então, como é que eu vou priorizar pagar para mim se eu estou devendo? Não, eu vou te dizer o seguinte, eu peguei uma grana, eu investi e com o rendimento dela eu estava pagando um financiamento de carro. Que eu não sou fã de fazer financiamento de carro. Eu falei, não, mas beleza, não está saindo do meu principal, da minha... Cara, isso estava me incomodando também. Até isso estava me incomodando. Eu falei, mesmo que eu tinha esse dinheiro, estava vindo de rendimento, e não que eu estava... Você não estava lançando mão do patrimônio por conta de uma regra que eu coloquei para mim, é o seguinte, nunca financiar carro. Tá vendo? É um conceito. Não, eu falei assim, cara, eu já cometi vários erros e tal. Falei assim, cara, por quê? Porque carro para mim é um meio de locomoção, não é um meio de status Ele não é ou de prazer. Eu disse assim, não, para mim carro é carro. Existem, na hora que a gente vai fazer o nosso levantamento, né, de financeiro, existe uma avaliação que a gente faz, que é o que é ativo e o que é passivo na nossa vida. Tem muita gente que coloca carro como ativo. O que é ativo? E o que é passivo? Ativo é aquilo que vai trazer retorno financeiro para você. O carro, ele pode ser um ativo, mas ele pode ser um passivo. Sim. O carro, ele é o quê para você? Ele é só um meio de locomoção para facilitar a sua vida com sua família? Você pode ir de táxi, de ônibus, de a pé, de bicicleta, de qualquer outra forma, se for só locomoção. Tem alternativas, sim. Então, ele está gerando renda? Não. Você está pagando seguro, você está pagando gasolina, você está pagando manutenção, troca de pneu, revisão. Então, ele é um passivo. Perfeito. Agora, você tem um carro para gerar renda, você tem um carro para ser... Né, trabalha com ele, ou trabalha com ele na sua empresa. Ou você aluga para alguém, ele virou um ativo para você. Perfeito. Então, perfeito. essa avaliação você tem que fazer. Se ele for um ativo e dentro do seu cálculo financeiro, o financiamento, se você não financiasse, você não ia conseguir comprar, mas o que ele gera para você de retorno, paga o financiamento ainda te sobra, beleza para o financiamento, não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, se ele já é um passivo, né, e você ainda vai lançar a mão, aí é outra questão que você tem que fazer. O que vale mais a pena? Esse valor que você vai comprar o carro à vista, se ele tiver investido, ele paga a prestação, mesmo que seja um financiamento? Paga e ainda sobra um pouquinho, então é melhor você investir. Não paga. Então, compra à vista. Qual que vai ser o desconto? A relação que vai ter disso aí. Perfeito. Então, não existe uma regra, vamos falar assim, um bater de martelo na vida financeira. Sim. Você vai ver que 99% das minhas respostas para você vai ser depende. Cara, quando você entra nesse mundo financeiro, depende, né? Que depende. A escolha entre o racional, o emocional, né? Exatamente. Porque assim, eu posso falar assim, tira seu cafezinho. Cara, tem gente que sem café não produz. De que adianta? Corta o lazer. Você está devendo muito, corta o lazer. Se você cortar o lazer da vida de qualquer ser humano... Vai ficar pior ainda.
não vai conseguir produzir. A gente precisa do ócio criativo, a gente precisa de ter a parte do liberar, entendeu? Dá para você procurar ter momentos de lazer que vai te custar menos ou que sejam gratuitos. Aqui em Brasília, a gente tem parque da cidade, não tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Mas, assim, poxa, vamos ter bom senso nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Sensacional essa palavra. Né? Bom senso. E outra coisa, que é o que você falou aí, mas eu já tô devendo, é isso, tá aquilo, aquilo outro. Cara, se você se pagar primeiro, ou se você não se pagar primeiro, você vai continuar tendo dívida. Não vai fazer diferença. A diferença vai ser... Mas virar essa chave é um grande desafio. É um grande desafio. Por isso que eu te falo das emoções. Pô, então vem cá. Então você já tá... Meu irmão, muito bem, porque tem gente acompanhando essa situação, né, cara? Porque, pô, vou virar educador financeiro também. Vamos mudar mais uma vez de carreira. Vamos virar educador financeiro. Pô, que tem um mercadaço, né? E eu caí nesse... Vamos colocar assim, de paraquedas, entre aspas, né? Eu não fazia planos de fazer transição de carreira. Para mim, o negócio que eu fazia antes, para mim, era ad eterno. Certo. E aí vem, sim, a questão da... Mais uma vez, eu vou citar a Bíblia, tá? O coração do homem faz planos, mas a palavra final é do Senhor. Então, assim, a gente faz planos, mas a gente não sabe se é naquilo, até quando Deus quer te usar naquilo. Então, assim, a minha primeira missão de vida é que Deus me use naquilo que Ele quer que eu faça diferença. Ele quis que eu fizesse diferença por algum tempo naquilo que eu fazia. Continuo fazendo. Mas hoje não mais como o meu único ou principal. Hoje é mais uma fonte de renda para mim. Porque, então, assim, a transição de carreira que eu fiz é de sair de um cargo mais alto, um cargo que me exigia exclusividade, para um cargo que não me exige exclusividade e que eu possa fazer outras coisas. Por quê? Porque hoje eu sinto que eu posso ser usada de uma forma... Porque, para mim, fez muito impacto quando abriu esse universo financeiro. Eu falei, gente, foi depois que eu fui mãe. Olha que virada legal. A maternidade me virou assim, me abriu uma visão de uma forma... Eu jamais pensava... Eu tinha essa visão para mim, eu tenho que pensar no meu futuro. Eu tenho seguro de vida desde os 26 anos. Interessante. Desde os 26 anos eu pago seguro de vida. E eu escolhi um seguro de vida que eu pudesse resgatar em vida, se acontecesse alguma coisa comigo. Por quê? Porque eu não queria ser um peso para os meus pais ou para quem fosse cuidar de mim. Que essas pessoas tivessem... Né, Steph, você está pensando em tragédia? Não. Eu acho que seguro você paga sem querer usar. É igual o seguro-saúde. Plano de saúde, você paga sem querer usar. Mas quando você precisa, você fala, graças a Deus que eu pagava isso. Seguro de carro, você paga sem querer ter que usar. Graças a Deus que faz parte. E ainda tem gente que no final do ano fala assim, putz, não, tá vendo? Poderia ter economizado esse dinheiro. Cara, é um pensamento errado em relação ao seguro. Até porque quem viveu 15 anos no mercado segurador, tá? Então, mas vamos lá. Assim, Stefania, quando a gente fala de mudança de carreira, você tem uma jornada sensacional, cara. Sua atitude ousada lá no início e deu para ver nessa jornada. E, cara, lidar com grana é um grande desafio. Muito desafio, né? E como é que a gente está fazendo essa virada, falar de um tema que a gente gosta, domina, e explicar para as pessoas em termos de palestra. Quando você vai dar uma palestra, né, qual é o principal tema que cabe, assim, que conecta com o público? Que, assim, depende do público que você está. Se você está no corporativo, se você está com autônomos, se você está com mães, se você está com pais, homens, adultos e tal. Mas tem um tema, assim, que dentro da sua bandeira, dentro do que você... da sua especialização, né? Cara... interage com todos? Tem alguma coisa? Financeira. Saúde financeira. Mas porque isso afeta a gente... No todo. No todo, na nossa vida, emocionalmente. Saúde financeira na sua empresa, saúde financeira pessoal, saúde financeira familiar, saúde financeira futuro de filhos, futuro pessoal, tudo. Entendi. Pensa, eu estou doente financeiramente, eu tenho saúde financeiramente. É um termo assim, estou doente financeiramente, eu estou com dívidas, não estou usando bem dinheiro. Eu estou descontrolado. Você às vezes nem tem dívida, ótimo. Mas você não tem controle. Se eu te perguntar hoje, qual que é o seu custo de vida atual? Vou te falar, eu não sei, eu não vou te vou falar com exatidão percentual, mas eu vou te falar que a maior parte das pessoas não sabe me falar quanto que ela custa para viver. E eu estou falando dela. Eu não estou falando da família. Porque pago isso mesmo. Eu estou falando quanto que você custa para viver. Você, só você. Para você acordar e dormir durante um mês.
quanto que você custa. Não estou perguntando quanto seu filho custa. Não estou perguntando só seu custo familiar, custo de vida familiar. Estou perguntando custo de vida pessoal. Perfeito. As pessoas não sabem. Então, você já não está saudável financeiramente a partir do momento que você não sabe quanto que você custa. Cara... Pergunta quantas pessoas sabem quanto que elas custam. Putz, cara, mais um teco no cérebro aqui. Né? É incrível, né? Incrível. Se eu faço essa pergunta na abertura de uma palestra, eu já conectei todo mundo. Vai todo mundo parar e falar. Eu vejo Nunca fiz esse cálculo. A consciência começa a partir daí. Entendeu? Entendi. Esse é um link bem legal. Outra coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas palestras, né, já falando aqui, inclusive a minha palestra que eu coloquei, que eu subi para a E3, é assim, eu faço, meu nome é Estefânia Souza, né, meu nome que eu uso. E aí eu faço um paralelo com o Silvio Santos. Os dois são SS. Então eu entro com a música do Silvio Santos. Ah, legal! Quem quer dinheiro? Maneiríssimo. E aí eu faço ali um link, explico sobre essa questão. Ele dá dinheiro mesmo? Ele manda aviãozinho? Mas quanto que ele está recebendo por aí? Sabe? Então eu faço toda uma que aí o pessoal também conecta muito, é bem legal. Então, assim, eu acho que a palestra, ela depende muito do interlocutor, no sentido de como que ele vai criar essa conexão inicial. É muito difícil você conseguir no começo da palestra, até porque você já entra no palco mais nervoso, né? Um pouco palpitação, assim. suadeira. Até, você não sabe, você não conhece aquele público ainda. Aquele público, ele tá afim de te ouvir, ele não tá afim de te ouvir, ele tá afim do seu tema, ele não tá afim do seu tema, ele vai gostar do seu tom de voz, ele não vai gostar. É um turbilhão que o palestrante entra ali para começar. E aí, depois que ele vai desenvolvendo, que ele vai... Então, assim, você tem que ter esses gatilhos, esse meio de você puxar para você a atenção, e normalmente ou é brincando, sendo cômico, ou é trazendo alguma coisa que faz a pessoa parar para pensar, refletir, legal. Ou é uma coisa de emoção, faz ela se introspectar, mas algum link ali você tem que fazer. Eu acho muito legal assim na E3, tá? Que o Alê fala da estrutura, de uma palestra, abertura, problema, solução, fechamento. Cara, eu curti muito esse método. Curti muito, né? E fazer com que a pessoa realmente se sinta nessa jornada, né? Trazer o outro para isso aí. Cara, você botou um tema, saúde financeira, que eu acho que conecta para caramba, sem dúvida nenhuma, né? E para gente que está chegando agora, acho que fica uma grande dica de você conectar com um tema que você acha que é muito legal, né? E eu fiz uma pergunta para os outros educadores, assim, seja de palestra, de conteúdo, assim, de virada, de mudança de chave. Já dá para viver na praia, assim? É melhor ficar fazendo palestra? Dá dinheiro? Não. Eu fiz a E3, o Educador Executivo, justamente nessa minha fase de reencontro, de onde que eu tô, de universo, assim. Eu queria alguma coisa... Na verdade, eu estava sem nada, estava procurando alguma coisa para fazer. Legal. E aí eu fui fazer um MBA SG, e aí sentada numa mesa de bar com duas amigas, na verdade com uma amiga e a amiga dessa amiga que me tornou amiga minha depois também, que é a Tati. E aí eu falei, ainda estou olhando algumas coisas para fazer, estou num momento de transição e tal. Ela falou assim, você vai fazer o Educador Executivo? Eu falei, vou? Ela vai? Eu falei, então eu vou. Legal, bacana. Foi muito meio assim, mas assim, na hora que ela falou educador executivo, eu falei assim, educador, eu sou pedagoga, eu trabalho com educação mesmo na minha função, né, que eu já tinha, com a educação, não deixa de ser, mas é de liderança, técnicas de vendas, etc, etc. E, então, assim, educador e executivo, trabalhar em empresas, tudo a ver. Então, eu falei assim, o nome me chamou, eu falei, eu acho que tem tudo a ver. E quando eu fui e vi o que era, eu falei, perfeito. Mas, assim, eu não fui para ser palestrante. Eu já dava palestras, né? Eu, na verdade, dou palestra pelo Brasil inteiro, dentro da minha área, dentro daquele meu outro negócio especificamente. Sim. Então, eu abri o leque, né? Eu criei outras bandeiras, vamos falar assim, dentro do Educador Executivo. E uma delas é esse novo tema, que é o que eu apaixonei, que agora eu realmente estou, né, na criação da minha nova empresa, que é a de educação financeira. Então, na verdade, eu tenho educação de liderança, educação de vendas, educação financeira. Caraca. Eu tenho várias educações no meu currículo. Você tem uma plataforma, então, aí vai... Putz, vamos pensar em fazer uma startup? Uma plataforma corporativa também, aí, vamos fundir com a E3, né? Isso aí. Eu faço essa brincadeira com todo mundo que vem aqui, porque é o seguinte, na minha época profissional, quando a gente começava, aí a gente era mais novo, antes dos 30 ali, a gente via as pessoas com acima dos 50 chegando e fazendo o seguinte, virando palestrante.
né? E assim, não, agora cheguei um momento da minha carreira e muita gente, você via meio que saindo da rede, né? Saindo do fluxo do Rio, né? Virava palestrante, muita gente ganhava muito dinheiro. Daqui a pouco você viu o cara, o cara que estava aqui, que era o diretor de tal empresa, começou a palestrar em 5 anos, mudou uma praia. Aí você assim, então por isso que fica a brincadeira, tá? O jargão de você já está vivendo na praia, tá? E na verdade não é bem assim. Ele teve toda uma carreira que ele construiu e a palestra dele, na verdade, é uma mentoria. E para você ter um mentor, realmente é caro, porque é uma vida de aprendizado. Aqui eu estou falando, eu já tenho o quê? Vai fazer 4 anos que eu estou estudando profundamente sobre educação financeira e já tem, vamos falar aí, 15, 16 anos que eu trabalho com liderança. Né? Fortemente. Alta liderança. Caramba, de empresas sim, médias, grandes. Eu fui conselheira dessa outra empresa. Liderança de desenvolver, liderança de líderes. Então, eu desenvolvia novos líderes que eram, né, que assumiam essas equipes para desenvolver essas equipes, para a produtividade, etc, etc. Então, assim, inclusive, um tema que a Marcela está no meu pé para eu poder fazer, para eu criar também uma palestra e uma trilha para E3, eu já comecei a trabalhar nisso, eu vou criar de tanto que ela me pede, é a diferença da liderança servidora para a liderança humanizada. Ah, legal. Ela fala, Stefania, a sua liderança ela é completamente servidora. E as pessoas confundem liderança humanizada com liderança servidora. E é muito diferente. É muito difícil você encontrar um líder servidor, de verdade. Já temos um tema para o próximo encontro aqui com a Stefania. Peraí. Saúde financeira. Já temos 10 temas aqui para falar com a Stefania na próxima. São 10 encontros que a gente vai fazer aqui, né? Então, vai ter liderança servidora e liderança humanizada, sem dúvida nenhuma, né? Cara, é muito bom, sensacional, porque eu brinco com o pessoal que, até com o Maribelo, quando estava aqui, eu falei assim, na minha época, entre soft skills e hard skill, na minha época era ultra hard skill, né? Então, assim, e hoje tem toda essa vertente, tem todo esse cenário que a gente tem que tirar algumas coisas que são boas, que são ruins, sem dúvida nenhuma, né, e tal. Cara, é um tema realmente extremamente relevante, vamos falar. É o lifelong learning, né? É a nossa vida de construção. Você não constrói uma coisa só, você nicha o que você quer levar como sua especialidade, mas dentro do seu caminho, você aprendeu muito mais coisas, você desenvolveu muito mais habilidades. 11 temas. Vou encerrar o podcast logo, porque senão... Não, mas brincando assim, Stefania, é assim, sensacional te receber aqui, e uma coisa que eu pergunto para todo mundo, tá? Cara, uma dica. Pra gente que está fazendo essa mudança de carreira, né? Eu sou fã da sua carreira, a gente conversou no café, a gente se conheceu, foi sensacional. E eu achei assim, cara, é muito legal quando a gente vê as pessoas fazendo algo, tendo todos os desafios, a gente vê os desafios aparecendo, né? E quando a gente quer fazer alguma coisa, realmente é de sol a sol, né? E para quem está vindo, para a gente que está chegando, para a gente da turma 6 que está vindo, para a gente da turma 1, 2, 3 e 4 e 5 antes de você, que não conseguiu ainda, que dica? Ou que cenários você poderia falar assim, cara, faz isso, faz aquilo, Isso pensa... É só uma. Vamos Pera, lá. já temos 11, né? O caderninho está só aumentando. Vamos lá. Primeiro, eu quero só fazer uma observação que eu achei interessante, que você colocou uma linha cronológica da pessoa aqui, né? Você começou pegando a minha primeira foto lá, quando eu saí da minha primeira revista. Ó, isso é a gente, porra, né? Me pegou na intermediária e está finalizando com o meu look atual, né? Legal. Gostei disso. Bom, vamos lá. Eu quero falar de duas coisas. A primeira coisa que é uma dor, né? Que eu desenvolvi burnout, então é uma coisa que eu trabalho, que eu ainda estou tratando. Entendi. É uma depressão que eu descontei no trabalho, que desenvolveu burnout e que vem várias outras sequelas, né, diante disso. Então, a minha primeira dica: nada vale mais do que a sua saúde. Entendi. Nada. Concordo. Nenhum prolabore, nenhum salário, nada vale mais do que a sua saúde psicoemocional e a sua família. Tá? Sim. Então, o equilíbrio na sua roda da vida, realmente você precisa de ter um olhar diferenciado para isso. Sabe? Não deixar chegar no extremo para depois você tomar atitude. Uhum. Tá? Isso não significa você trabalhar menos, é só você trabalhar certo. Isso eu identifiquei também. Sim. Por que às vezes a gente trabalha mais? Porque a gente não está trabalhando certo. Então, quando você não trabalha certo, você gasta mais tempo para executar uma mesma tarefa. Certo. Tá? Então, é isso.
E a segunda dica é, leiam esse livro. Ah, legal. Esse livro, ele é caráter obrigatório. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Esse livro, ele não é somente para quem tem filhos, tá? Ele também é um livro para quem ainda não tem filhos e até para quem pensa em não ter filhos, para você aplicar para a sua vida. Porque ele te faz pensar de como foi a sua criação, de como que você age e reage hoje, como que você impacta na sua sociedade, da cultura atual. Ele é um livro muito, muito, muito bacana. Que bom. Você começa a entender por que você age de alguma forma em relação à sua gestão com dinheiro, né? Como é que foi a sua criação, como é que você tá, se você é um herdeiro ou se você é um sucessor. Você pode fazer uma autoanálise. Então, assim, esse é um livro do Augusto Cury, que é um psiquiatra, né? Que eu sou apaixonada, eu gosto muito dele. Eu leio tudo dele. Legal. Realmente, eu gosto muito da linha que ele pega. Então, assim, ele fala como ensinar nossos filhos a serem empreendedores, ousados e líderes para construírem seu legado e não viverem à sombra de seus pais. Então, se a gente parar para poder pegar essa parte, né? Como ensinar nossos filhos, você colocar para você, como é que eu fui ensinado para ser, né? Então, assim, é uma aplicabilidade bem bacana. E esse é um livro, é uma dica que eu deixo de leitura, tá? Porque dentro dele vai ter várias dicas, vários insights, várias coisas. Bom. Mas é essa. Se eu te perguntar, você é um herdeiro ou um sucessor dos seus pais? O que você vai me responder? Eu vou ler o livro. Ainda bem que eu tenho o livro aqui. Não é? Então, a minha dica pra gente fechar é: se torne um sucessor e não um herdeiro. Ah, legal. Pô, sensacional, sensacional. Estefânia, cara, muito obrigado. Imagina, foi uma entrega, assim, gente, e vocês sabem muito bem que eu tenho muitas ideias. Tenho muitas ideias. E já foram 12 pontos aqui que a gente vai brincando. Temos muitos pontos a falar aqui e eu vou fazer um convite, já deixar claro aqui para que no próximo podcast que a Estefânia vem aqui, eu já falei com a Marcela que eu vou entrevistar vocês duas. Maravilha. Né? A gente vai ter um papo conjunto aqui. Muito obrigado. Imagina. Sensacional. Fechou. Não tem mais aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.